Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Engraçado, cara, esses protestantes, eles querem saber mais de Bíblia que o magistério, que é o autor da Bíblia, que é a igreja, coluna, sustentáculo da verdade. A Bíblia, ela vem desse sustentáculo dessa verdade. Se você se apartou desse sustentáculo, é uso pessoal, interpretação pessoal, divisão. Mateus 12, 26 por diante por ali, 25 a 26, será destruído. Engraçado, né, cara? Vamos continuar aqui. A visão da coluna que sustenta toda a verdade. Rafael Pablo. A igreja em Éfeso enfrentando tantos problemas com falsos mestres, falsas doutrinas e por aí vai. Veja, tudo isso vai completamente na contramão da interpretação católica de 1 Timóteo 3,15. Porque pense comigo, veja bem, se Paulo estivesse estabelecendo a tal infalibilidade da igreja, por que ele deixaria um jovem líder como Timóteo enfrentando falsos mestres, em vez de simplesmente invocar essa suposta autoridade infalível da igreja para resolver a questão de uma vez por todas? É simples. Por que é simples? E essa é fácil responder. Por quê? Paulo confiou a São Timóteo. Olha só. Por quê? Porque São Timóteo tem o envio. Você pega aqui em Timóteo, 2 Timóteo. Quer entender mais sobre essa questão? Lê as cartas 1 Timóteo, 2 Timóteo. Você pega 2 Timóteo, olha só. 1,6, ó. Por esse motivo, eu te exalto. Olha só que São Timóteo, ó, as cartas de 2 Timóteo 1,6 vai falar, ó. Por que Paulo confiou? Porque São Timóteo, ele é membro da coluna sustentáculo da verdade. Por esse motivo, eu te exalto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Olha só. Já tem o envio das colunas por a imposição das mãos. Por quê, cara? Ali, como ele está falando no vídeo, cara, uma coisa ele está certo. Está passando uma grande tribulação, uma grande perseguição por causa dos falsos profetas. Olha só. Você pega em 1 Timóteo, medita 1 Timóteo 3, do 1 a 15, ó. Agora, ó, 1 Timóteo 3,15, ó. Todavia, eu tardar, quero que saiba como deve portar na igreja de Deus vivo, que é a igreja, Deus vivo, coluna sustentáculo da verdade. Agora, 1 Timóteo 4, 1 e 2, o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostar da fé, dando ouvido a espíritos embosteiros e a doutrina diabólica, ó. A apostasia da fé e doutrina diabólica. Quem são? Os falsos mestres. Vão usar do quê? Você pega em Timóteo 4, 7, ó. Quanto a fábulas profanas, esses cantos extravagantes de comadres rejeitai. Olha só. Por que Paulo está dando essa instrução a São Timóteo? O Rafael Pablo não está entendendo. Dos falsos mestres que se apostataram da fé, a doutrina diabólica, com fábulas, novidades, você pega em 2 Timóteo. Olha só. 4, 3, ó. Abaixa, nego. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina. Que sã doutrina? Que tem ali na coluna que sustenta a verdade. Os falsos mestres, que não suportarão a sã doutrina, como por exemplo Rafael Pablo, como por exemplo a reforma protestante. Se apartaram da sã doutrina. E você vai acreditar nesses caras que se apartou da coluna, do sustentáculo da verdade para abraçar fábulas? Olha a instrução que Paulo está dando a São Timóteo ali, na comunidade. Tem mais, da salvação, levando pela própria paixões, pelo período de escutar novidades, ajuntarão o mestre para si, apartarão os ouvidos da verdade, e se atirarão a fábulas. Agora você vai entender a mensagem de Paulo para São Timóteo nas suas cartas. Todavia, se eu tornar, quero que saiba como deve portar na casa de Deus vivo, que é a igreja de Deus vivo, coluna que sustenta a verdade. Para você não cair nesses contos, nessas fábulas, não se apostatar da fé. Ô, Rafael Pablo, pelo amor de Deus, cara. Ô, vai pregar o evangelho, cara. Vai mostrar as heresias protestantes que tem muito, cara.
simplesmente invocar essa suposta autoridade infalível da igreja para resolver a questão de uma vez. A igreja ela é infalível porque a igreja ela tem um pastor que faz a ponte, meu querido. Tá na Bíblia. Ô, seu jumento. Misericórdia, cara. Que os pastores cegos são Saulos da vida. Por todas. É simples. Porque Paulo não estava apelando para uma suposta autoridade infalível da igreja em Éfeso. Mas Paulo já foi reconhecido pelas colunas, o evangelho que ele expôs, que foi revelado por Cristo ali na ida de Damasco, perseguindo os cristãos, certo? Paulo está dando a instrução a São Timóteo que a igreja é coluna sustentáculo da verdade. Por quê? Porque muitos irão se apostatar da fé e abraçarão doutrina diabólica. Mestres que se apartaram dos ouvidos da verdade para se tirar a fábula, que não suportaram a sã doutrina. Você não leu o texto todo, meu querido. Porque se você ficar nessa coluna que sustenta essa verdade, você não vai abraçar. Você não vai apostatar da fé. Você não vai se desviar, porque você vai estar firme na rocha. Que igreja católica, apostólica, romana. Que Paulo não estava apelando para uma suposta autoridade infalível da igreja em Éfeso, mas pelo contrário, ele estava dizendo para Timóteo como se combate os falsos ensinamentos que tentam entrar dentro da igreja. E essa era a intenção dele ao escrever: a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. O primeiro ponto é que Paulo queria orientar Timóteo sobre como deve ser a liderança da igreja. E aqui ele não estava preocupado com títulos pomposos ou coroas douradas. Nada disso. Ele queria líderes com caráter moral sólido. Nada de pastor. Pô, o cara não mostra o versículo bíblico, cara. Só fica nessa... Ó, por quê? Não vou nem seguir mais, cara. Vou pregar o evangelho que você vai entender. Se você ver o vídeo, você vai conseguir rebater e refutar esses caras. Por quê? Os falsos mestres. Os falsos mestres saíram da onde, meu querido? É você pegar aqui, ó, em João, 1 João 2, 18. Filhinhos, essa é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem, eis que age muito anticristo. Por isso, conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, ó. Olha só. Por quê? Não suportaram a sã doutrina. Timóteo, 2 Timóteo 4, 3. E as te tirarão a fábulas. 1 Timóteo 4, 1. Se apostataram da fé. E se entregaram à doutrina diabólica. Quem são esses? Que era dos nossos. Martinho Lutero era dos nossos. Se revoltou, se apostatou da fé, saiu da coluna sustentáculo da verdade. E se atiraram a fábulas, a novidade, a doutrina diabólica. Eles saíram dentre nós, mas não era do nosso. Se tivesse sido do nosso, ficaria certamente conosco. Mas isso se dá para que você conheça que nem todos são dos nossos. Vós, porém, tendes a unção dos santos e sabeis todas essas coisas. Olha só, cara. Olha só. Vamos continuar aqui? Não vou conseguir terminar esse vídeo dele, porque é muita heresia, cara. Muita. Ele queria líderes com caráter moral sólido. Nada de pastores que falam bonito no púlpito, mas vivem uma vida torta fora dele. Mas Paulo também tinha uma outra grande preocupação com essa carta: combater os falsos ensinamentos. Olha, se você acha que hoje em dia tem heresia circulando por aí... A reforma protestante é o quê? Paulo profetizou: irão surgir pessoas que irão pregar outro Jesus diferente, 2 Coríntios 4. Quem são essas pessoas? O que estava rolando na igreja de Éfeso nessa época? Timóteo tinha que lidar com falsos mestres, gente distorcendo o evangelho, doutrinas erradas, fábulas, mitos, genealogias judaicas e discussões teológicas totalmente inúteis que só serviam para encher linguiça. E você acha que acabou? De forma nenhuma, tem mais. Paulo não queria deixar dúvidas quando se tratava das relações dentro da igreja. Ele dá orientações sobre como lidar com idosos, viúvas e até escravos. Nós podemos ver isso lá em 1 Timóteo capítulo 5. Ele ainda vai dar alguns bons conselhos sobre como corrigir os líderes que estivessem, assim, saindo da linha. Ou seja, não é porque alguém estava no comando que essa pessoa estava acima da correção. E agora, eu quero que você perceba como essa carta e o contexto dessa carta é justamente o oposto daquilo
aquilo que é a interpretação. Vou encerrar aqui, porque, pelo amor de Deus, cara. Porque Paulo, ele é um membro da coluna. Os apóstolos que foram enviados para instruir os bispos, os presbíteros, os diáconos para enviar, etc. Olha só. Segundo João 1,7, muitos sedutores têm saído pelo mundo afora. Os que não proclamam Jesus Cristo, nem Cristo, que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor anticristo. Cautelai-vos para que não percais os frutos do nosso trabalho, mas antes possais receber plena recompensa. Todos aqueles que caminham sem rumo e não permanecem na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem permanece na doutrina este possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não receba em vossa casa, nem os saudais. Porque quem o sauda toma parte em sua obra má. É simples, cara. Paulo está dando a instrução para São Timóteo que a igreja era a coluna sustentáculo da verdade. Ali, 1 Timóteo 4, as pessoas vão se apostatar da fé e ia se entregar à doutrina diabólica, certo? E 2 Timóteo 4, do 13 em diante ali, mas que se apartaram do fim da verdade e se atiraram a fábula porque não suportaram a sã doutrina. Que sã doutrina é essa que os protestantes não suportam e desprezam? Que vem da coluna sustentáculo da verdade, que vem o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20 e Atos Apóstolos 42. 2:42. Olha só, para finalizar o vídeo, porque eu tenho que levar o nenenzinho para a escola. 2:42, ó. Então não tem como, cara. O que ele vai usar aí é tudo distorção. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Na reunião, em comunhão, na fração do pão e na oração. Olha só, na comunhão, na união, na fração do pão. Essa sã doutrina aqui que os protestantes não suportam. Que vem das colunas. Paulo, ele é um membro da coluna. O menor e o último apóstolo de todos. O que mais trabalhou, o que mais pregou, o que mais escreveu, etc. E quem tem o pastoreio, quem tem a chave não é Paulo, é Pedro, a Kefa. Tanto Paulo, São Timóteo, Filipe, Santo Estevão, as comunidades têm que passar pelo pastor e universal. Tanto que Paulo vai, quando ele se converte, vai lá em Jerusalém, a sede que o bispo de Jerusalém era Tiago, e o bispo universal era Pedro, para reconhecer a graça. Paulo vai até eles, até as colunas, reconhecer a graça. Para ter o respaldo, para não ter caminhado em vão. Quem reconheceu o protestantismo? Quem enviou? Difícil, né? Salve Maria.